que pega em relação ao Pedro, cara, é que definitivamente o esquema de jogo que o Felipe Luiz quer no Flamengo não favorece o futebol do Pedro, né? Não favorece o futebol dele. O Felipe Luiz gosta, né, desse estilo de jogo de atacantes mais móveis, né, que se movimentam mais, que participam mais do jogo, que marcam melhor a saída de bola do adversário, marca a pressão ali no campo de defesa do adversário, atacantes de muita movimentação e tal. E como a maioria desses atacantes que o Flamengo possui também não são atacantes que entregam muitos gols, muitos deles não entregam nem 10 gols por temporada. Aí o nosso centroavante, nosso homem-gol ali é o Pedro, é o único jogador com essas características que nós temos no elenco. Né? Mas o que acontece? Aí o Felipe Luiz cedeu, o Pedro jogou alguns jogos aí recentemente com ele. Só que daí não é o time se encaixando as características do Pedro. É o Pedro que tem que se encaixar as características do time e o que o Felipe Luiz quer que seja demonstrado ali. Então, assim, até naquele primeiro jogo contra o Atlético, eu tava no Maraca, até teve uma hora que o Pedro estava na lateral, assim, da grande área, fazendo um cruzamento. A gente olhou para o lado assim, o cara a gente nem se conhecia, o cara falou, você está vendo isso? Mas está errado. Não era para estar ao contrário, não, era o Pedro que era para estar lá dentro. Quer dizer, então nisso, não é o time em si, não é o Felipe Luiz que está se adaptando, tentando buscar se adaptar e aproveitar melhor as características do Pedro. É o Pedro que está tentando se adaptar às características de intensidade, de movimentação que o Felipe Luiz quer para o time. E nisso o futebol dele despenca, né? Ele não vai entregar os gols que ele geralmente entrega quando ele joga ali realmente naquela posição dele ali de homem-gol, de centroavante, homem de área, né? Aí tá saindo muito, eu acho que ele tá voltando muito, tá saindo muito da área. Isso, de forma alguma, esse sistema do Felipe Luiz o favorece. Pelo contrário, eu acho que deveria ter pelo menos um meio termo, né? Fala, Pedro, eu quero mais movimentação, mais entrega da sua parte, mas tentar, né, fazer com que o time se encaixe melhor nas características dele, que ele não volte tanto, não saia tanto da área, né? Mas se ele for buscar se adaptar ao que de repente o Bruno Henrique entrega, um Plata, não é a característica dele, cara. Não é o Pedro que tem que sair para estar ali cruzando, ou voltando tanto, ou marcando tanto. Acho que até porque a intensidade física não é uma característica do futebol do Pedro, né? Não é uma E qualidade acontece, dele. Então, o Luciano, que ele faz esse tipo de jogada, né, de querer voltar, às vezes, para marcar, que é pedido do Felipe Luiz, todo mundo sabe disso, e ele parece que se desgasta muito. Aí, quando recebe uma bola, numa chance de fazer gol, até contra o Atlético, mano, recebeu uma bola na cara do gol lá, começou a chutar, ele meio que girou errado ali, estou para cima. Porque o jogador tem hora que ele se desgastou tanto, correndo, foi lá atrás, voltou e tal. Não é que ele esteja cansado, não é que ele esteja cansado. Mas acontece que o cara tá desgastado, ele se esforçou muito no lance, ou no lance anterior, e quando ele tá ali na área para fazer ele tem que estar tranquilo, né? Tem que estar, assim, entre aspas, descansado, para pensar o que vai fazer e executar bem a função que ele sabe fazer. Todo mundo sabe disso. Que o Pedro é um excelente finalizador, faz gol pra caramba, o cara é absurdo. Só que isso faz falta. Eu acho que, esse, igual você falou, o tipo de jogo do Felipe Luiz propõe para ele e quer que ele faça, se adaptar à tática do Felipe Luiz, querer voltar e fazer um monte de coisa, deixa ele depois cansado. Pô, o Romário, por exemplo, o Romário, nem de comparação com o Pedro, não é isso que eu tô falando. Mas o Romário dava aqueles piquezinhos no jogo, tava sempre ali e tal, mas não voltava para marcar lá na área. Não corria, escanteio, vou voltar lá na área. Não fazia isso. Ele ficava na dele ali, voltava até o meio campo e tal. Recebia a bola, dava aquela tapa na bola para frente, corria igual um animal, ia lá e regaçava, fazia o gol. Tava descansado, pensava no que fazer, não estava cansado do jogo anterior, né? Assim, o desgaste ali do que aconteceu antes, e ele chegava e resolvia. E o Pedro, muitos anos aí, pô, jogou muito, fez muito gol, foi artilheiro de todo outro time que passou, né? Tirando a Europa aí que ele não foi bem. Mas, cara, até no Flamengo mesmo, chegou quando jogou antes da seleção, tava voando, metendo gol de tudo quanto é jeito e tal. E simplesmente ele voltou agora, tá curado da lesão, mas não tá conseguindo encontrar os gols, né, Luciano? Então, realmente, antes o futebol tinha esse lado aí que você falou, né, do Romário e tal, e o futebol foi mudando com o tempo, né, até uma vez o Vampeta falou uma história engraçada lá, contando do Romário, acho que no Valência, né, o cara queria que o Romário voltasse para marcar, ele falou, nunca voltei para marcar, não vai ser agora que o negócio é na frente e fazer gol. Aí o treinador meio que
falou, não, então ele deixou ele de fora daquele jogo, jogou um jogador espanhol, se eu não me engano, acho que o nome dele era Soldado, jogou no time do Valência aquele dia, e o Romário, puto pra caramba, foi lá no presidente do Valência reclamar, tal, o cara me barrou, não sei o quê, queria que eu voltasse para marcar, eu não volto para marcar, e o presidente falou, não, você tá certo, realmente, né, não pode, como é que vai barrar você, Romário, e tal, e os dois ficaram assistindo lá o jogo do Valência, né, na casa do presidente lá. Aí isso que foi 1-0 Valência, gol do Soldado. 2-0 Valência, gol do Soldado. 3-0, gol do Soldado. Aí disse que o presidente virou para o Romário e falou assim: realmente, acho que de repente tem que ouvir mais o treinador, movimentar mais, voltar mais. Quer dizer, deu ruim, nem tudo são glórias, né? Tem hora que. Mas assim, cara, o futebol mudou muito, a gente reconhece isso, mas só que eu gosto, eu prefiro esse centroavante típico, esse homem de área, entendeu? Esse cara realmente ele não participa tanto do jogo, ele não volta tanto, ele não é tão de tanta movimentação, de tanta participação ali, mas é um cara que está ali na área e ele é referência. Ele que todo mundo vai buscar ali para fazer os gols. Eu gosto desse tipo de jogador. O Felipe Luiz, pelo jeito, não gosta. Daí, meio que, principalmente depois daquele episódio dele com o Pedro, todo mundo cobrando, tal, falando, enfim, e a polêmica toda envolvendo lá o dirigente que falou que o Pedro seria vendido, negociado, enfim, o Felipe Luiz cedeu e escalou o Pedro. Mas só que, assim, ele não se adapta ao estilo do Pedro. Ele quer que o Pedro se adapte ao estilo de jogo dele. Entendeu? E nisso o futebol do Pedro despenca, cara. Ele não vai render. Nesse estilo de jogo atual, ele não vai render essa parte da intensidade física, dessa movimentação intensa aí, nunca foi característica dele. Então, assim, quem perde com isso é o Flamengo, que é um jogador, como você disse, Andinho, ele não vai ter força para finalizar bem, porque ele vai estar sempre desgastado, porque ele está voltando, ele está marcando, ele está correndo, ele está na lateral da grande área, lá, como nesse jogo contra o Atlético que eu falei, né, que eu vi, ele estava cruzando na área. Quer dizer, não é a dele, cara. E a gente vai perder um jogador importantíssimo, que é um dos melhores centroavantes, se não o melhor centroavante da América do Sul. E, cara, uma característica boa do Pedro é achar espaço na área para alguém, né, tocar para ele. Ele está sempre se movimentando e tal para tentar. Só que quando ele, corre 300 quilômetros para trás para pegar uma bola lá na pequena área do Flamengo, e depois corre de novo 300 quilômetros para frente, para chegar na frente e tentar se movimentar e achar espaço ainda, tá cansado, cara. Isso aí, humanamente, assim, é difícil. Tem um jogador que consegue fazer isso, mas, igual você falou, não é uma característica do Pedro fisicamente, assim, absurdo, não é de estar essa disposição, essa correria o tempo todo, igual faz o Luiz Araújo. O Luiz Araújo corre o jogo todo, tá tranquilo. Acaba o jogo respirando tranquilo. Você não vê o cara nem suar. Ele tá tranquilão, camisa de sequinha. O cara corre o jogo todo absurdo, é um animal. O corre tá lá, marca, volta, ataca, cruza, chuta pra área, bate escanteio. Mas é um característico do cara. O cara bem fisicamente é diferente. Exato. O modelo a estrutura física dele é diferente. O Pedro não, cara. O Pedro tem essa... É inteligente, o Pedro é um cara super inteligente, consegue achar os espaços, só que para isso ele tem que estar com a cabeça fresca, Amanda. E o corpo também tá responder. Ele quer dar o pique, o corpo tem que responder para ele conseguir se desmarcar, fazer um 2 ali, aparecer livre e finalizar bem. Mas aí eu acho que o que o Felipe faz com ele, o Felipe Luiz faz com ele, prejudica muito o futebol dele. É visível, está acontecendo. A gente não vê o Pedro, né, que estava antigamente aí antes da lesão. A gente não vê esse mesmo Pedro, a gente vê um outro Pedro. O Pedro está tentando correr, marcar, porque o treinador está ali puto porque ele não está marcando. Pô, meu irmão, é diferente, não tem jeito, são características diferentes. Com o Pedro, parece que não vai funcionar desse jeito. Ou ele tenta achar um jeito de botar o Pedro na função que ele realmente conhece, que ele é inteligente, que ele se desmarca, que ele consegue finalizar bem, consegue pensar na jogada e ficar livre para fazer gol, ou ele vai matar o jogador, né, Luciano? Exatamente. Cara, em relação ao Felipe Luiz, às vezes eu tenho umas dúvidas em relação a ele, tipo assim, se tiver que dirigir, pilotar, né, um Peugeotzinho é comigo mesmo, beleza. Agora, se eu tiver que pilotar uma Ferrari, cara, não é para mim. Eu nunca peguei uma Ferrari na vida, só nos jogos lá mesmo, online, lá, no videogame. E assim, eu tenho medo do Felipe Luiz, cara, porque assim, essa questão da inexperiência. Né? Ele tem uma Ferrari nas mãos dele. Ele tem uma Ferrari que é esse elenco do Flamengo. Né? Elenco altamente qualificado, jogadores de ponta, né? O melhor elenco disparado da América do Sul. Mas aí eu fico com medo dele não ser o piloto para essa Ferrari. Às vezes eu tenho essa dúvida. Porque
tem jogos aí, tem situações que, como essa do Pedro, acho que ele não sabe lidar bem com determinadas situações, entendeu? Às vezes parece que não está preparado para isso tudo. Até porque o primeiro trabalho dele, ele é muito experiente no futebol, um jogador sempre foi muito inteligente, né? Como jogador ele era inteligente, como pessoa ele é inteligente, sempre foi um cara muito estudioso, se preparou para ser treinador, né? Já jogando ele já se preparava para ser treinador, é um cara que estudou muito, né? Mas assim, ele nunca teve essa Ferrari nas mãos dele, então agora ele tem. Então, às vezes eu fico pensando assim, se ele está preparado para isso tudo, porque ele está deixando muito a desejar em relação ao Pedro, em relação a outras situações, como a gente falou aqui no início da live, aqui eu falei a respeito do Alan, em vez de colocar quando o Flamengo joga em casa, né, que o Flamengo é o mandante que determina as ações do jogo, não coloca o Saúl, não coloca o Carrascal, vai para frente, né, deixa o Jorginho ali de primeiro volume. O Jorginho mesmo já falou que gosta também de jogar também atua em várias posições no meio campo ali. Então, assim, sei lá, às vezes ele é muito previsível, às vezes ele é muito insistente e até mesmo cabeça dura em algumas determinadas situações.